comunicação dos professores, professoras que se prepararam, Senhor, para ensinar-lhes uma porção da Tua Palavra. É no nome de Jesus que oramos e assim pedimos. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo de número 1. A partir do verso de número 3, eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Os irmãos acompanhem, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, eu estou expondo essa carta de 1 Pedro, cada um dos pregadores está expondo uma porção da palavra do Senhor, com o tema comum que é cooperando pelo Evangelho de Cristo. E nesta passagem de hoje nós observamos a motivação da graça de Deus. Como Deus operou de maneira tão maravilhosa essa graça que nos salva, que nos chama, que nos capacita, que faz tudo em nós e que sustenta não apenas nós, mas esse mundo como um todo. O texto fala de uma esperança viva, e quando falamos a respeito de esperança, no conceito secular, isso é muito frágil, porque nós colocamos esperanças
em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantos sistemas, que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, falham. E por isso não é raro nos vermos, nos encontrarmos abatidos, desanimados, desesperançados, por conta justamente disso, das falhas, dos planos que não se cumprem, dos sonhos que não se realizam e assim por diante. O apóstolo Pedro escreve a uma igreja sofredora, a uma igreja perseguida, e ele mesmo é alguém que conhece o que é sofrer, o que é a falha. Ele que, quando na presença do Senhor, cometeu tão grande falha ao negar o Senhor por 3 vezes. Ele que tão impulsivo e que às vezes se manifestava com tanta firmeza, com tanta veemência, depois certamente se decepcionava consigo mesmo. Não sei se já aconteceu com você, de você se comprometer com algo, de você se esforçar para algo e depois, no meio do caminho, você desistir, você fraquejar, você não levar adiante os planos que você mesmo colocou. E aí isso gera frustração, gera aquele desânimo conosco. Porque somos falhos, sim. Agora, ao olharmos para as Escrituras, nós vamos observar um chamado a uma esperança que nunca falha, a uma esperança que está centrado não no que o homem faz, mas no que Deus fez e que continua fazendo em nós e no universo criado por Ele mesmo. Ele é quem criou todas as coisas e é Ele quem sustenta todas as coisas. Isso é importante para nós, para não ficarmos guardando em nosso coração ou alimentando em nossa vida a mentalidade de consumidor que existe em muitos meios cristãos hoje em dia. Cristãos que buscam a igreja, que buscam a Deus, que buscam ao Senhor para satisfazer tão somente as suas necessidades pessoais. E isso é que nós temos combatido e fazendo esse chamado a olhar para Deus como o Senhor de tudo e de todos e a desfrutarmos dessa graça dEle e a nos responsabilizarmos com ela. Desfrutarmos e seguirmos obedientes, servindo e pegando o lema do nosso ano, cooperando, trabalhando em prol do reino do Senhor. 3 aspectos do nosso texto para a nossa análise de hoje. Primeiro, ele vai mostrar o que nós poderíamos chamar do fundamento dessa segurança que encontramos tão somente no Senhor. Os versos 3 a 5, me permita ler novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Então, ele mostra a respeito dessa segurança que nós temos. Ele começa aqui, na verdade, com uma doxologia, com um momento de louvor, de reconhecimento a quem Deus é. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expressão de adoração,
é uma expressão de louvor. Ele inicia não falando daquilo que Deus fez, mas daquilo que Deus é. E muito mais importante, guarde bem isso no seu coração, muito mais importante do que Deus faz na sua vida é o que ou quem Ele é. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E nós devemos enxergá-lo desta maneira, como Senhor do universo e como Senhor, dono da nossa vida. Ele diz aqui que somos guardados, somos cuidados segundo essa grande misericórdia dele. É através da misericórdia que ele nos regenerou. Ou seja, gerou novamente, transformou-nos em nova criatura. Pessoas que nasceram em pecado, como a Bíblia diz, todos nascemos em pecado e estamos destituídos, afastados do Senhor, e Ele no devido tempo, por seu grande amor e misericórdia, nos chama, nos converte, nos salva. O ato grandioso do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Para aqueles que talvez não estejam tão acostumados com o termo, a misericórdia de Deus aponta para o fato dele não dar o castigo que nós merecíamos. Pelo fato dos nossos erros, pelo fato da nossa desobediência, do nosso pecado, nós mereceríamos o castigo eterno, mas Ele teve misericórdia, não nos castigou, pelo contrário, nos perdoou, manifestou o seu grande amor até nós. Perceba que não há mérito em nós pela regeneração. Diz o texto que foi tão somente pela misericórdia que Ele fez isso, ou seja, a nossa segurança, a nossa salvação, a nossa regeneração está fundamentada no ato amoroso da misericórdia divina, e não em algo que nós possamos ou pudéssemos fazer. Mais à frente, no verso 5, diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E para aqueles que gostam de argumentar que a fé é um produto humano e o que o ser humano é que manifesta a fé, e isso então faria do ser humano algo ativo na sua redenção, na sua salvação, entenda que a fé aqui aponta para algo que Deus concede. A ilustração aqui é a da mão vazia, de um mendigo diante de um rei, esse mendigo faminto, e o rei então concede, entrega um pão a ele. Esse mendigo, com a mão aberta, com a mão estendida, recebe aquilo que lhe é dado. De quem é a obra? É do rei que compartilhou aquele pão com aquele que estava faminto. Não há méritos naquele que recebe, mas há mérito naquele que dá, que doa, que entrega, que sustenta, que provê. É assim que o texto vai tratar essa questão da fé, que é mencionada aqui também em outros versículos, como sendo a graça de Deus, o produto da graça de Deus na nossa vida. A fé é apenas o instrumento dado pelo próprio Deus para que sejamos então sustentados, abastecidos por Ele. A segurança então não está na força da nossa fé, mas na fidelidade de Deus.
que salva e que sustenta. Ele é o bom pastor, que conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Ele é o Senhor que nos protege dos perigos deste mundo. Ele é o Senhor que vai atrás quando nos encontramos desgarrados, afastados dele. Ele é o bom pastor que vigia e nos conduz e nos sustenta nos braços dele mesmo. Ele é o Senhor quem nos deu a fé como uma capacitação para poder crer e segui-lo. Sem fé seria impossível realmente. Sem fé é impossível, mas é o Senhor quem concede isso a nós. É Ele, na pessoa do Espírito Santo, que abre o nosso entendimento e nos dá essa capacidade de olhar, desejar, compreender e segui-lo, de responder positivamente ao amor dele. Segunda questão que eu gostaria de chamar a sua atenção, do verso 6 até o verso de número 9, diz assim: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Perceba, Deus é quem concede, quem guarda e quem purifica essa fé. A fé aqui ilustrada como um ouro, como algo precioso, mas que também precisa ser apurada, precisa ser purificada. E o Senhor faz isso em cada um de nós, usando das situações adversas desta vida. Alguém já disse que ter fé e estar feliz com o Senhor é muito fácil quando tudo está bem, né? Saúde está ok, trabalho está indo bem, as finanças estão em dia, está sobrando um dinheirinho para comprar alguns mimos, fazer umas viagens, relacionamentos, questão amorosa, familiar, está tudo às mil maravilhas. Glória a Deus, aleluia, né? Mas quando a dificuldade bate a porta, quando a enfermidade chega, quando surgem os conflitos familiares, quando as finanças começam a entrar em crise, as despesas estão maiores do que a renda, nós começamos a questionar: será que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que que Deus está permitindo isso acontecer? O que é que eu estou fazendo de errado? Começamos a buscar uma falha em nós, uma falha nas pessoas, às vezes uma falha na igreja. É nesses momentos que a nossa fé é confrontada, é nesses momentos que somos chamados a demonstrar que realmente cremos. Fé não é um pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, a fé é continuar acreditando no Senhor, independente da situação que estivermos vivendo. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor.
Perceba que no verso de número 5, ele menciona que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mais uma vez, ele traz aqui a questão da fé, e nós precisamos perceber que não é a nossa fé que nos protege, mas é o poder de Deus protegendo a nossa fé. Não é pelo fato de que eu sou um homem de fé, ou seja, um homem de fé, que então eu estaria sendo guardado. Não é o tamanho, se é que poderíamos dizer a respeito disso, há uma régua para medir o tamanho da fé de cada pessoa. Não é o tamanho da sua fé que iria te guardar. Diz o texto que nós somos guardados pelo poder de Deus. E aí tem essa expressão, mediante a fé. Então entenda que é Deus quem guarda a sua fé. Quando o Senhor te converteu, Ele colocou fé no seu coração, capacidade de acreditar. E é Ele quem guarda essa sua fé, para você não perdê-la, porque se você perdê-la, você abandonaria os caminhos do Senhor. O Senhor, ao nos guardar, Ele guarda a nossa fé, a nossa capacidade de continuar acreditando nele, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. No verso de número 9, ele diz, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Mais uma vez, ele trazendo a questão da fé aqui, perceba, pastor, ele está falando que é a fé que vai trazer a salvação da alma. Ops, não é isso. Diz aqui, obtendo o alvo dessa fé, ou seja, a salvação como sendo o alvo final. Mas Deus não prova a sua fé para ver se ela existe, ou seja, Ele vai refinando, Ele vai aperfeiçoando a nossa fé enquanto nós caminhamos. Estamos nesta jornada, desde que nascemos até o final da nossa vida. E o que está em jogo aqui é o final, a salvação, a conclusão da nossa caminhada neste mundo. E é o Senhor quem nos capacita a viver pela fé. Diz as Escrituras que o justo viverá por fé. E esta fé é um dom de Deus. Ao falar então sobre a fé, nós observamos como esta graça de Deus que está em movimento, essa graça de Deus que está operando em nós em todos os dias da nossa caminhada com Ele. É Ele quem providenciou os meios para que nós consigamos viver para a glória dEle. Agora, ao falar a respeito dessas provações, lembre, observe que o texto diz aqui, no verso de número 7, para que uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo dessa caminhada de fé e do que o Senhor faz ao longo da nossa caminhada, por vezes nos provando, por vezes nos passando por situações difíceis, tudo isso para gerar em nós essa atitude de reverência, de louvor, de dar a devida honra e glória
ao Senhor. Sabe, queridos, nós temos a tendência de sermos vaidosos, de querermos buscar uma glória própria, de nos exaltarmos ou exaltarmos pessoas, de olharmos para pessoas como sendo aquelas que nos ajudaram, que nos abençoaram, que nos sustentam e coisas desse tipo. Mas a fé, na medida certa concedida por Deus, deve nos conduzir ao reconhecimento de que toda honra, todo louvor e toda glória só pode ser dada ao Senhor. É Ele quem, na sua misericórdia, como diz no verso 3, é Ele que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. É Ele quem fez tudo em nós. É Ele quem iniciou essa boa obra e é Ele quem vai nos sustentar até o fim. O texto fala a respeito de sermos guardados, verso 5, guardados pelo poder de Deus. É Ele quem te protege. Então, não tenha medo, não tenha preocupações, porque o Senhor que te salvou é o Senhor que te sustenta, que te guarda em toda e qualquer situação. Não tenha medo de passar por aflições, porque o Senhor nos sustentará. O Senhor nos dará a fé na medida certa para suportarmos qualquer adversidade desse mundo. É o Senhor que ao longo da história tem sustentado os seus servos. É o Senhor tão bondoso que nos guarda de todo mal, de todo perigo. E em terceiro lugar, falar a respeito do privilégio da revelação. Diz o verso 10 até o 12, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos desejam contemplar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o ministério profético, nós às vezes somos tentados a pensar que eles ficavam quietinhos, de boa ali, e só recebiam uma revelação, vai e fala tal coisa, aí eu só, opa, já vou, saíam, ia lá e repetia aquilo que Deus falou, mas o ministério profético fazia deles homens valorosos, homens ativos, e o texto mostra eles indagando, investigando, profetizando. Havia uma escola de profetas no Antigo Testamento e muitos dos profetas passaram bom tempo sendo trabalhados, lapidados por Deus para chegar no ponto de serem instrumentos nas mãos do Senhor. Diz o texto que eles então questionaram a respeito de tudo isso e esta graça foi concedida a nós. Você consegue imaginar a dimensão disso,
de todos os personagens do Antigo Testamento, ansiando por ver o cumprimento das profecias que haveria de vir o Salvador, que haveria de vir o Messias, e eles desejavam ver isso, eles pesquisavam a respeito disso, e isso então se cumpriu em nós. É como se houver nas palavras de Hebreus essa multidão de testemunhas que estão ou estavam ansiando por algo que foi dado a nós. Somos uma geração privilegiada, não apenas a nossa, mas toda a geração pós-Cristo, todos aqueles que agora têm claramente o Evangelho em suas mãos. Isso é um grande privilégio, termos a Bíblia, termos o Evangelho, termos toda a palavra de Deus fechada, entregue a nós para nossa orientação, mas é também uma grande responsabilidade. Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós somos esse povo privilegiado à vista dos profetas. Mostra que eles, então, guiados pelo próprio Espírito de Cristo, falavam a respeito deste Evangelho. O texto ainda fala a respeito dos anjos. Verso de número 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Esse termo aqui deles contemplar, deles observar, é a ideia de alguém que se curva para observar. Alguém que está observando o que acontece. Calvino, comentando sobre essa passagem, falando a respeito dos anjos, depois mais à frente Bavinck também vai falar, eles argumentam que os anjos contemplam o que aconteceu na cruz. Na cruz, a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. Um Deus justo, que não passa pano, que não se esquece do pecado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então Deus só perdoa mediante um pagamento que venha saciar a justiça dele. Ele é justo, ele não pode fazer vistas grossas ao nosso erro, mas na cruz a justiça foi saciada plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, é a misericórdia, é o amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, pagando assim o nosso pecado. É a respeito disso que Calvino, então, argumenta. O que os anjos observam, o que eles desejam contemplar, é o que acontece, porque eles não experimentavam isto, eles são seres eternos, eles não experimentaram redenção, mas nós sim experimentamos essa graça do Senhor em nossa vida.
Então, queridos, algumas coisas que a gente precisa pensar. Nós precisamos valorizar um pouco mais o Evangelho do Senhor. Precisamos valorizar um pouco mais a fé que Ele colocou em nós, essa obra tão maravilhosa que Ele realizou em nós. Perceba, se todos os profetas desejavam isso que você tem, se até os anjos estão observando isto, é porque é algo realmente muito grandioso o que Deus colocou na sua mão, o que Deus fez na sua vida. De outro lado, nós precisamos observar que o nosso sofrimento, as lutas que passamos aqui, eles não são coisas que vão nos abalar, porque o que está em jogo é algo bem maior, é o plano eterno de Deus em manifestar a sua graça e misericórdia à sua igreja, ao seu povo escolhido, que Ele então cumpriu esse plano eterno. Desde a queda, o Senhor prometeu a vinda do Salvador, o resgate, e isso então se cumpre na igreja que somos nós. É uma chamada a valorizarmos um pouco mais aquilo que Deus está fazendo. Somos parte dessa grande história da redenção. Ao olharmos para as Escrituras, observamos essa grande narrativa da criação, queda, consumação, e nós estamos localizados no centro da graça de Deus, igreja chamada, redimida, santificada e sustentada na sua fé, trabalhada pelo Senhor para a glória dele mesmo. Partindo para a nossa conclusão, falamos a respeito da motivação, da graça, essa esperança viva que nos leva a agir, que nos leva a cooperar com a obra do Senhor. A ideia, o tema principal da nossa passagem aqui aponta para o fato de que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, moveu os céus e tudo que foi necessário para consumar a obra da salvação, da redenção, desde que o homem desobedeceu ali no jardim do Éden, caiu, se desviou, o Senhor já traçou esse plano da redenção e Ele cumpriu cabalmente ela na pessoa de Jesus Cristo. É o plano eterno do Senhor para cada um de nós. E o desafio que fica, a aplicação que fica para nós, é um chamado a, de um lado, observarmos o amor de Deus por nós. Às vezes, conversando com irmãos, nós percebemos alguns em dúvida a respeito da sua fé. Lembre-se, querido, que a fé é esse dom dado por Deus, e é o Senhor quem te sustenta e sustenta a sua fé, preserva a sua vida. É Ele quem vai te sustentar. Ele não deixará nenhum de nós perecer ou cair dessa fé. O Senhor que nos salvou é o Senhor que nos preserva até o fim dessa jornada. Todos aqueles pelos quais o Senhor morreu, o Senhor chamou, serão salvos. Independente das lutas e provações que passarmos, essa graça do Senhor, essa superabundante graça do Senhor continuará presente na nossa vida,
nos sustentando, nos amparando. Que isso traga conforto ao seu coração e que isso também sirva de estímulo para você se dedicar à obra dele, servindo ao Senhor, não para receber algo em troca, porque tudo já foi dado a você, mas tão somente por amor, uma resposta ao amor e à misericórdia dele. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, louvado seja o Senhor. Nós, ó Deus, nos sentimos constrangidos diante de tão grande amor e misericórdia. Não somos merecedores, mas, ó Deus, queremos agora agradecer por tão grande bênção que o Senhor tem demonstrado a nós. O Senhor não apenas nos converteu, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ó Deus, eu peço por cada irmão, cada irmã, que às vezes tem alguma tristeza, alguma mágoa, alguma dúvida por algo ruim que aconteceu ao longo dessa caminhada, que o Senhor esteja curando essas feridas, essas mágoas, mostrando que o Senhor estava presente e que em tudo isso o Senhor permaneceu o mesmo, com teu amor, sustentando, guardando a fé para chegarmos até aqui e continuarmos até o fim da jornada. Que a tua bênção, ó Deus, seja sobre a tua igreja, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois receberemos a bênção. Minha vida oferece
ficar de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, por favor, Reverendo James.